Hoje eu vou te apresentar um novo operador que se chama spread. Sabe como é que ele funciona? Vem para a aula! Então, pessoal, olha só, na aula de hoje, ela é um pouco extensa, mas você vai sair dessa aula entendendo todas as possibilidades do operador spread. Se você ainda está confuso como é que usa esse cara, você que já conhece ele, você que não conhece ele vai ficar conhecendo e vai entender o poder e as possibilidades desse operador. Vamos lá então? Bom, basicamente, o operador spread é um novo operador aqui do JavaScript, foi implementado lá em ES6. E o que ele faz é quebrar um array. O que é spread? É espalhar. Então ele vai quebrar um conjunto de elementos e devolver elemento a elemento. Então eu consigo fazer diversas operações. O spread vai me simplificar diversas operações quando se trata em array e em HTML Collection ou outras coleções possíveis do JavaScript. Por exemplo, se eu tiver uma coleção de elementos HTML e quiser transformar essa coleção em um array de elementos HTML, o spread vai me facilitar essa operação. E é importante porque a gente tem diferenças de um HTML Collection para um array de elementos. E você vai aprender isso na aula de hoje, além, claro, de aprender a utilizar o operador spread. Então vamos lá. Vamos começar bem de leve aqui para a gente chegar lá nas coleções HTML. Bom, o que acontece aqui? Vamos criar alguns arrays aqui para a gente começar a entender como é que vai funcionar o operador spread e as possibilidades que ele vai dar para a gente. Então, criei aqui N1, criei N2, dois arrays diferentes, e vou criar aqui N3, tá? Inclusive vou até colocar mais elementos aqui, porque eles não precisam ter exatamente o mesmo número de elementos. E vou dar aqui um console log, tá? Pra gente já entender aqui, de cara, saber que é o N1 e os valores de N1, tá? Vamos fazer com N2 e com N3 também. Eu falei N3 ou N4? N3, né? Então, aqui é o 2, o 2, o 3 e o 3. Beleza? Joia. Rodando isso aqui, não tem nada demais, né? Ele vai fazer a impressão desses elementos aqui para mim. Show de bola. O 3 está lá undefined, porque ele não tem não recebeu nenhum elemento na sua inicialização. Bom, vamos começar a entender o spread. Uma das funções que o spread pode fornecer, uma das facilidades, é quando a gente quiser copiar um array, tá? Eu posso simplesmente falar aqui, por exemplo, que N3 recebe N1. Quando eu rodar aqui, eu tenho os mesmos elementos aqui de N1 dentro de N3, tá bom? Mas eu posso fazer isso também utilizando o operador spread, que aí fica dessa maneira aqui, N1, tá? Eu vou espalhar o operador, com N aqui, eu vou espalhar os elementos do array N1 para o array N3. E quando eu rodar, o resultado aqui vai ser exatamente o mesmo. Mas aqui, calma que a gente está começando. Aqui foi uma operação quando eu quiser copiar um array para dentro do outro, que não fez diferença de eu usar o spread aqui ou não nessa situação. Mas imagina essa situação aqui, eu quero copiar, eu quero tanto o N1 quanto o N2. Então veja bem, aqui agora existe uma concatenação de arrays, tá? Como que eu vou fazer essa cópia? Eu posso continuar usando aqui o colchete e colocar N1 e N2. Só que agora, deixa eu comentar aqui, esses códigos aqui para a gente ter só a impressão do N3. Vamos salvar, rodar o nosso código e agora nós temos o seguinte, olha aqui, dentro de N3 eu tenho todos os elementos do N1 e N2. Inclusive, ele continua, olha só, se eu fizer um tape of aqui, tipo
de N3 com tape off N3, ele continua me falando aqui que é um objeto, que é um array. Show de bola? Bom, como que eu usaria o spread para essa operação? Eu falo aqui, ó, que eu quero espalhar N1, espalhar N2, beleza? Agora eu vou ter de novo todos os elementos copiados aqui para dentro de N3, beleza? Continua sendo um objeto. Tá, até agora não vimos vantagem do operador spread. Só vimos que ele consegue fazer o espalhamento, né? Ele pega os elementos de um array e retorna elemento por elemento desse array. Calma, que vocês vão ver as vantagens daqui a pouco. Além de operações com arrays, a gente pode utilizar o spread, por exemplo, para fazer cópia de objetos. E aí eu posso entrar aqui, por exemplo, com um objeto literal, tá? Vamos criar um objeto aqui, ó. Const obj, pode ser com let também, tá? Por exemplo, aqui, ó, vou chamar de jogador, tá? Jogador 1, e aí eu coloco aqui, ó, nome, Bruno, energia 100 e vidas 3, beleza? E vidas 3, ok. Vou criar um outro objeto que eu vou chamar de jogador 2, tá? E por enquanto, eu vou usar as mesmas propriedades. Vou chamar esse aqui, ó, de Bruce, vidas, energia 100, vidas 5. Eu posso utilizar, olha que bacana, jogador 3, e eu quero concatenar os elementos do jogador 1 com o jogador 1 e 2 no jogador 3. Então eu uso o spread jogador 1, vírgula, spread jogador 2, e aí eu vou ter a junção de jogador 1 com jogador 2 dentro de jogador 3. Mas aqui ainda, quando a gente imprimir aqui, ó, jogador 3, olha o que vai acontecer. Ele vai imprimir exatamente os mesmos dados aqui que eu tenho de jogador 2. Mas por que isso aconteceu? Porque eu tenho exatamente o que eu tenho em jogador 1, eu tenho em jogador 2. Ele, já que os dados são os mesmos, ele vai usar os valores do último jogador utilizado. Mas se eu tenho dados diferentes dentro dos objetos, por exemplo, em jogador 1, eu tenho uma propriedade aqui, por exemplo, magia, sei lá, a magia aqui está em 150, tá? E em jogador 3, por exemplo, jogador 2, eu tenho um outro camarada aqui, sei lá, velocidade. E a velocidade desse aqui é 80. Agora, o que acontece com o jogador 3? Agora, o jogador 3 vai receber, além das propriedades comuns, ele vai receber as propriedades incomuns. Tá? Então ele vai ter nome, energia, vidas, magia e velocidade. Olha que bacana. Rodando aqui, ó, jogador 3. Nome, energia, vidas, magia e velocidade. Tá? Então eu consigo fazer essa concatenação dos objetos utilizando o operador spread. E estão vendo que é muito simples mesmo. Outra vantagem de utilização do operador spread, por exemplo, em funções. Suponhamos que eu tenho aqui uma função que soma 3 valores, tá? V1, V2 e V3, beleza? Tá aqui a minha função. Estou colocando um modelo de arrow function já para vocês irem acostumando com esse conceito. Obviamente que eu vou explicar isso para vocês mais para frente, tá? E aí eu quero dar aqui um return em valor que é a soma, né? Que é valor 1 mais valor 2 mais valor 3, tá? Como que eu chamaria essa função? Eu teria que colocar o nome dela e os valores que eu quero somar. Por exemplo, 1, 5 e 4, tá? Quero somar esses valores. O que ele vai me dar aqui, vamos colocar aqui no console log, para a gente ver, né? O que a função está retornando. Vamos limpar aqui e rodar. Eu tenho aqui o 10. Nada demais. Mas como a gente tem o spread, eu posso passar aqui, ó,
um array e espalhar os elementos desse array com os valores que eu quero utilizar. Tá vendo que bacana? Então, por exemplo, ó, let valores, tá? E aí vamos colocar os valores aqui dentro. Por exemplo, eu quero os mesmos valores ali, ó, 1, 5 e 4. E aí eu passo esse array aqui. Se eu simplesmente passar valores, olha o que que acontece. Tá estranho, tá indefinido, tá vendo? Tá vendo? Olha que retorno estranho. Porque eu não espalhei os elementos, tá? Seria como se eu estivesse passando isso aqui, esse tanto de coisa aqui, para essa posição. E ele não vai somar, porque ele não vai conseguir fazer essa soma. Então, o que que eu faço para isso? Como é que eu resolvo isso? Utilizo o operador spread e agora eu espalho os valores, tá vendo? Desse camarada aqui, cada valor para cada uma propriedade da minha função, né? Para cada um parâmetro de entrada da minha função. Mesmo que eu tenha mais valores dentro do array, não tem problema. Ele sempre vai vai espalhar e pegar os 3 primeiros e relacionar com as propriedades que eu tenho ali. Show de bola? Então agora já vimos uma vantagem aí de utilização do operador spread. Mas tem mais. Não acabou ainda não. Olha só, porque agora que fica interessante. No meu HTML, olha que bacana. Eu tenho aqui, ó, um HTML simples com 3 divs, tá? Uma div com o texto Bruno, outra CFB cursos e outra novo curso de JavaScript. Essa página aqui retorna isso aqui, ó. Tá vendo? Os textinhos ali. Vamos vir inspecionar elementos. Tá aqui as nossas divs. Vamos vir aqui no console, que agora a gente vai utilizar aqui. Olha que bacana. Eu quero pegar esse grupo de elementos, esse grupo de divs, e trabalhar com isso dentro do nosso código JavaScript. Então eu posso organizar esses camaradas em uma coleção e trazer para dentro do meu código JavaScript. Eu vou começar a mostrar para vocês aqui alguns comandos de manipulação dos elementos do DOM, tá? Obviamente que eu vou passar de uma forma mais rápida, só para a gente ver o funcionamento do operador spread, mas no nosso curso nós vamos aprender isso ainda com bastante maestria, tá? Com bastante conteúdo, a gente vai aprender esse conteúdo aqui, esses itens de manipular o DOM. Mas vamos lá. Eu quero pegar aqueles camaradas lá, beleza? Então eu vou criar aqui, ó, uma constante, vou chamar de objs e vou usar aqui, ó, do meu document get a função getElements by tag name, beleza? Isso aqui retorna uma coleção de elementos HTML para mim, beleza? Uma coleção de elementos é diferente de um array em vista dos elementos dessa coleção, tá? Vamos lá, vamos com calma. Quais elementos eu quero pegar? Eu quero pegar os elementos que são da tag div. Isso significa que dentro de objs eu tenho uma coleção de elementos div, exatamente esses elementos aqui, porque são os únicos elementos div da minha página, tá? Se eu der aqui, ó, um console.log em objs, nós vamos ver que ele vai retornar para mim um HTML collection. Agora, não tem como a gente rodar o código aqui pelo prompt ou pelo Visual Studio, porque o Node não conhece o document. Aqui, ó, Node não conhece o document. Document, ele é uma implementação do DOM, lá da nossa página, são os elementos da nossa página. Node, a gente bem sabe que é server-side, é lado do servidor. Como lá no servidor a gente não tem a página, ele não conhece o DOM. Ele está até falando aqui pra gente, ó, document is not defined, beleza? Mas não tem problema, é para isso que nós estamos com o browser aberto aqui, ó, tá vendo? Que é exatamente o nosso código. Atualizando, eu vou ver aqui no console a impressão, porque aqui não dá erro, porque aqui ele conhece o document, né? Olha o que ele retornou para mim. Um HTML collection
com 3 posições. E ele já está falando aqui, ó, em uma posição tem uma div, na outra uma div e na outra uma div. Se a gente expandir, eu tenho na posição 0 uma div, na posição 1 uma div e na posição 2 outra div. Tamanho 3. Certo? Então aqui também, se a gente quiser visualizar, eu tenho as funções do HTML Collection, que eu posso usar em HTML Collection, tá? Agora, interessante, hein? Vamos ver a diferença de HTML Collection para Array. Esse obj1 aqui, eu tenho o meu HTML Collection. Se eu fizer aqui, ó, obj2, e agora eu quero usar o spread aqui, beleza? Então, para usar o spread aqui, eu tenho que colocar a notação de array aqui, beleza? O que acontece agora? Olha só, ele vai me falar, vamos dar aqui um console log em obj1 e objs2 e vamos ver a diferença, porque agora importa para a gente. Olha aqui, no primeiro, sem usar o spread, eu tenho um HTML Collection. No segundo, eu tenho um array de elementos HTML. Tá, Bruno, mas é a mesma coisa. Concordo. Agora, porém, quando eu tenho um HTML Collection, essa coleção só recebe elementos HTML. Só. Quando eu tenho um array, eu posso adicionar outros tipos de elementos que não HTML. Eu posso adicionar valores, eu posso adicionar strings, eu posso adicionar qualquer coisa dentro desse array. E as funções que eu tenho para operar com essas coleções, elas também são diferentes. No HTML Collection, olha aqui, ó, a gente consegue visualizar de uma forma muito simples, muito simples. Se eu vier aqui, ó, objs1, ponto, ele vai me dar as funções e propriedades que eu posso usar para aquele camarada que é um HTML Collection. Se a gente perceber aqui, olha só, eu não tenho quase nada, quase nada. Eu tenho aqui item, length e name item. Tá vendo? Agora, se eu fizer isso para o objs2, que é um array, olha só, ponto, olha a diferença, a quantidade de métodos, quantidade de funções que eu posso trabalhar é bem maior, porque são as mesmas funções que eu trabalho com array. Tá vendo? Viram agora a vantagem de eu pegar uma coleção e espalhar essa coleção em elementos individuais usando o spread? Agora faz todo o sentido a utilização do operador spread. Olha só, mais um exemplo aqui para a gente finalizar. Se eu tiver com a coleção 1 e precisar percorrer essa coleção, eu posso usar, por exemplo, um for-each, uma função nova, né, do array. Aqui, ó, sem o array aqui, ó, eu quero percorrer os elementos e retornar os elementos dessa coleção. Então, console log element. O que isso aqui vai me retornar? Erro. Quer ver? Olha aqui, ó, atualizando. Aqui, ó, tape error. objs1 for each is not a function. Então ele está falando que for each não é reconhecido como uma função do objs1, porque ele é um HTML collection e não um array. Agora, se eu simplesmente mudar aqui para o array, ó, que é o objs2, olha o que acontece. Agora eu consigo retornar aqui, ó, exatamente os elementos que estão na minha coleção, tá? E aí, gente, eu consigo trabalhar com esses elementos. Olha aqui, ó, aqui dentro de element eu tenho a div. Então eu posso usar, por exemplo, inner.html e eu vou definir o texto de todos para curso. Aqui, ó, todos aqueles elementos lá agora, atualizando, estão com o curso. Porque eu consegui iterar elemento por elemento da minha coleção, dessa coleção aqui, ó, do array. Show de bola? Porque eu espalhei os elementos do HTML Collection e transformei em um array, em uma coleção de elementos diversos. Inclusive ali eu posso adicionar
um item nessa coleção, posso dar um pop, um push, enfim, com valores que não são exatamente elementos HTML. Show de bola? Entendeu, pessoal, a utilização do operador spread? É isso que ele faz, muito útil. A gente precisa usar ele em diversas situações e ele vai facilitar o nosso uso, a nossa vida com programação em diversas situações. A aula foi um pouco extensa, mas a gente precisa entender bem esse operador, principalmente se você quiser trabalhar com React Native, utiliza muito o operador spread. Vou ficando por aqui, até a próxima aula, um forte abraço e tchau, tchau!